Canal Pretos FC no YouTube, recebendo Marcelo Portugal Gouveia, candidato à presidência do Conselho Deliberativo do São Paulo, na próxima eleição, pela chapa de Roberto Natel. Do outro lado, Outen Aires de Abreu Júnior, que é candidato na chapa do Júlio Casares. Já passaram por aqui Casares, Outen e Roberto Natel. Agora vamos conversar com Marcelo Portugal Gouveia a respeito das suas ideias para essa candidatura. Marcelo, muito obrigado por estar presente aqui no canal. É uma honra e um prazer recebê-lo. Tudo bem? Tudo bem, Pretzel. É uma honra para mim participar desse programa e dessa entrevista. E também queria mandar um abraço para os seus seguidores. Não sei se eles vão assistir isso de manhã, de tarde, de noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa entrevista. E é um prazer falar com vocês. Sempre é um prazer falar do nosso São Paulo. Muito obrigado. Sempre um prazer e uma honra também. Você, filho do Marcelo Portugal Gouveia, presidente de São Paulo, vencedor, não só como vencedor, e eu costumo dizer isso publicamente, estou te falando agora na tua frente, uma das melhores pessoas que eu conheci no futebol. E eu trabalhava em Porto Alegre, na Rádio Bandeirantes, ele sempre me atendia, ligava para ele, ele me atendia, me dava entrevistas, esclarecia coisas sobre o São Paulo, né? E hoje que vários dirigentes se sentem intocáveis e maiores do que os próprios clubes, o teu pai realmente me parecia que era uma pessoa que tinha prazer em ser presidente de São Paulo, sem benefício próprio e sem nenhuma vaidade. Então, parabéns, viu, Marcelo? Eu agradeço. Efetivamente, isso era uma característica dele, é uma característica dele que eu tento ser igual. Até essa questão de atender, de dar entrevistas, é muito relacionado à transparência, que o cargo exige, os cargos diretivos exigem isso, porque se você tiver uma transparência, uma proximidade, na verdade a proximidade acaba não sendo nem com o jornalista, acaba sendo com o público do jornalista, que é o torcedor de São Paulo, e é importante que o dirigente tenha esse caminho aberto com o torcedor, que o torcedor esteja próximo, porque o torcedor tem que ajudar a dirigir o time e é o motivo do time existir. Marcelo, eu recebo, e agora estou falando algo que eu venho batendo, eu voltei para a Rádio Bandeirantes, eu estreiei aí no dia 17 de outubro, e eu recebi alguns contratos, aí, umas documentações da atual gestão, com contratações, com questões relativas ao passado de São Paulo. E aí você falou em transparência. Quando eu cheguei aqui em São Paulo em 2007, eu não canso de repetir isso, o São Paulo era uma referência, em todos os sentidos, hein, no futebol brasileiro. Para mim era o maior clube da América do Sul. O maior clube da América do Sul. E 13 anos depois, o tempo passa muito rápido, a gente vê hoje o São Paulo dilapidado, né, politicamente, fragmentado, com acusações de todos os lados. Você falou na transparência do teu pai. O São Paulo perdeu essa transparência por quê? Olha, eu não posso te explicar exatamente, não consigo te explicar exatamente a razão de ter perdido a transparência, mas o que eu consigo te falar é que eu sou extremamente contrário a isso, né? Você tem que ter um limite de sigilo, obviamente por conta de algumas coisas contratuais, confidencialidades contratuais. Então, algumas coisas efetivamente têm que ser mantidas em sigilo, mas o resto, obviamente, tem que ser dado transparência de tudo, não só para os conselheiros que têm esse dever de fiscalizar, mas até para o próximo torcedor. O que acontece é que você vê que uma reputação que foi construída pelos nossos antecessores no São Paulo, que demorou décadas para serem construídas, em 10 anos, como você colocou, pode tudo ir por água abaixo. Então, o São Paulo perdeu o vanguardismo nisso, perdeu o protagonismo, o exemplo que era, por conta de, talvez, algumas pessoas que entenderam que o São Paulo tinha que tomar outros rumos e causou essa ausência de transparência que, como você falou, gerou vários problemas. Por que você quer ser candidato à presidência do Conselho? Porque você quer ser presidente do Conselho Deliberativo. Eu já fui lá uma ou duas reuniões e eu fiquei um pouco, não vou dizer assustado, eu sou um cara muito direto, viu? Eu já vi tanta coisa. O futebol, ele acaba com reputações, com amizades, o futebol é muito duro, é muito complicado e o sistema do nosso futebol brasileiro, né, Marcelo, ele não é um sistema empresarial, ele é um sistema amador emocional. Onde o cara assume lá por 3 anos, ele acha que em 3 anos ele vai resolver tudo ou tem que jogar tudo numa gestão só. Então eu já vi cada reunião do conselho ali e sabe, eu achei as pessoas muito mais preocupadas com si próprias do que realmente com o clube. Então, por que você quer ser presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo?
Vamos lá. Primeiro, antes de responder diretamente a sua pergunta, eu vou só traçar, por conta da explicação que você fez na pergunta, que essa foi uma das maiores lições do meu pai. Talvez a maior dificuldade que ele teve, mas ele conseguiu sucesso nisso, e é a maior dificuldade, acho que de todos os dirigentes esportivos, especialmente eu digo os brasileiros, por conta da característica do povo latino, de ser um povo passional, que é separar a razão da emoção. O dirigente, ele tem que saber que ele tem que tomar as decisões na razão. Só que é muito difícil porque futebol envolve paixão, né? Todo mundo ali que é o torcedor sabe que no fundo você está torcendo para um time, você está torcendo para uma coisa e você tem que ter a razão. E eu até falo para torcedor: eu sonho em ser dirigente do São Paulo, sonho em ser dirigente de algum clube. Eu falo: olha, se você quisesse continuar sendo torcedor, não seja dirigente, porque quando você se torna dirigente, você para de torcer. Eu falo que durante a gestão que meu pai foi presidente, era assim: derrota, a sua semana acabava. E vitória, ao invés de você ficar feliz, não, você ficava aliviado, que você ia ter 3 dias tranquilos para resolver a gestão. Você não tem tempo de comemorar, não tem 5 minutos de felicidade, não tem isso. Você fala assim: agora eu tenho 3 dias para planejar. E se perde isso no domingo, se perde na quarta-feira, você sabe que esquece, agora vai ser o desastre na ladeira de novo. Então, isso é complicado. Por que eu quero ser presidente do Conselho do São Paulo? Eu faço parte de um grupo político lá no São Paulo chamado Nova Força, que é um grupo de jovens que tem a ideia do profissionalismo, de regras de governança, de compliance, que querem retomar o vanguardismo do São Paulo, o protagonismo do São Paulo. É um grupo político diferente dos outros grupos, focado no futebol do São Paulo, não na parte social, é focado no futebol do São Paulo. O que a gente entendeu agora no meio do ano? Não tinha ideia de ser presidente no começo do ano, mas a gente, ao fazer parte desse movimento político que chama Resgate Tricolor, que é a união dos grupos políticos que fizeram oposição à gestão atual, que a gente chegou à conclusão? Olha, talvez disputar um cargo de presidência da diretoria, a gente pode tentar resolver e implementar nossas ideias num período de 3 anos, mas isso não garante que depois a próxima gestão vá seguir esses princípios, essas coisas que a gente implementar. Como você falou, você esteve lá em reuniões do Conselho, e as reuniões do Conselho atualmente não refletem o que eram as reuniões do Conselho antigamente, e não refletem o que deveriam ser as reuniões do Conselho se o Estatuto do São Paulo fosse efetivamente cumprido. Que o Conselho tem que ter um órgão, tem que ser um órgão fiscalizador, um órgão independente da diretoria, um órgão imparcial em relação à diretoria. Qual que é o meu objetivo sendo presidente do Conselho? Por que eu acho que no Conselho eu consigo mudar o São Paulo em médio e longo prazo? É tentar colocar na ideia no Conselho, não só nas pessoas que ali estão, mas na entidade Conselho Administrativo Conselho Deliberativo do São Paulo, a ideia de que a gente tem que ir lá fiscalizar. A gente não tem que defender a diretoria. A gente não representa a diretoria. O Conselho Deliberativo, por enquanto, representa o sócio do São Paulo, porque são esses que votam nos conselheiros, e especialmente ele representa a instituição São Paulo Futebol Clube, e isso envolve todos envolvidos com São Paulo. Funcionários, torcedores, não posso esquecer de dizer a mídia que cobre o São Paulo, os parceiros comerciais do São Paulo. Então você tem que defender os interesses da instituição que envolve tudo isso. E como é que a gente vai tentar fazer isso? Mostrando para o conselheiro que durante a gestão os debates, as ideias não têm que ser políticas. A política tem que estar envolvida no momento eleitoral. Agora tem que se fazer política, porque qualquer eleição pressupõe a existência de conversas políticas, grupos políticos para você atingir seu objetivo de ser eleito. Mas durante a gestão, as conversas, debates e votos têm que ser extremamente técnicos. Você tem que individualmente, você conselheiro, entender o que é melhor para o São Paulo, não para si, como você disse, e não para o seu grupo político. Essas decisões não têm que ser tomadas em grupos, têm que ser individuais. Você tem que entender o que é melhor para o São Paulo. Você não tem que votar porque o seu grupo vota assim, porque quer tentar alguma coisa política. Não é isso, você tem que votar individualmente. Claro, o discurso é fácil, a teoria tal. Como fazer isso na prática? No meu modo de ver, dando exemplo. Eu, sendo presidente, eu vou dar o exemplo de ser imparcial. E acredito que as pessoas de bem que lá estão vão seguir esse exemplo e serão assim também.
Agora, tem muita reclamação à atuação do Marcelo Cuco Barbosa, que é o atual presidente do Conselho Deliberativo, que ele coloca as coisas na gaveta, de que ele não dá seguimento a pedidos de contratos, a questões de comportamento, de ética dentro do próprio Conselho. Como é que você vê isso? O Conselho Deliberativo do São Paulo hoje, ele é um braço do presidente Leco? Ele é antidemocrático? Com certeza. Fazer só uma explicação, eu não estou falando que tudo que ele fez foi de forma parcial, ou tudo que ele arquivou foi de forma não deveria ter sido arquivado, não é isso. Mas, assim, a gestão em si do Conselho Deliberativo de São Paulo foi no sentido de ser parcial e defender os interesses da diretoria. Então, efetivamente, há pautas que foram postergadas, as reuniões eram marcadas quando convinha. Essas últimas reuniões agora que foram feitas de forma virtual tolhiram o direito de fala dos conselheiros. Na primeira ainda você poderia ainda falar no bate-papo lá no chat da plataforma, mas as últimas nem isso você poderia falar. Então, assim, na última reunião eu tive meu nome citado e eu não tinha como explicar uma situação, porque eu não tinha direito à palavra. Então, assim, isso aí não é democrático, não é o que a gente espera do São Paulo Futebol Clube, já que o Conselho Deliberativo é um espaço para debate e também deliberação, como o próprio nome diz. Agora, faltou também do presidente cobrar o cumprimento do estatuto. E ele teria que pôr em pauta algumas coisas sobre o descumprimento que a diretoria fez de várias coisas. Não foram uma, duas, três coisas. Eu vou pegar o exemplo semana passada. Semana passada foram enviados contratos para aprovação. Eram contratos de valores não substanciais, assim. Tem um contrato falaram o contrato do ônibus, né? Que os ônibus foram cedidos, mas na verdade é um contrato de comodato. Os ônibus foram cedidos em troca de algumas propriedades que o São Paulo cedeu para essa empresa que comprou o ônibus e cedeu por 3 anos os ônibus ao São Paulo. Esse contrato ele tem um período de vigência que ultrapassa a gestão atual, que acaba agora dia 31 de dezembro. E o estatuto põe claramente lá, quando tiver contrato que ultrapasse a gestão, ele tem que ser previamente aprovado pelo Conselho. Então, eu particularmente fui analisar os contratos, falei, olha, eu não tenho nada contra os contratos, aprovo todos os contratos, desde que eles não estejam em vigência nessa data. Por que eu coloquei dessa forma? Porque os contratos lá as minutas que estavam lá para análise não estavam assinadas e não tinham a data. Então, eu analisei um contrato que eu não sabia se estava em vigor ou não. Então, eu falei, aprovo esse contrato, desde que ele não esteja em vigência. Agora, depois, quando saiu o resultado da votação, apareceu no meu voto, reprovo. Parto do pressuposto, então, de que esses contratos já estavam em vigência. Eu descobri no resultado, não na análise do contrato. E daí vem a coisa, como é que o contrato foi enviado para aprovação pelo presidente do Conselho? Como é que foi posto em pauta isso, se ele já estava vigente e estava contra o estatuto? Se o presidente do Conselho não souber, vamos supor, que ele não sabia que saiu em vigência, ele tinha que exigir as minutas assinadas. Para dar para os conselheiros analisarem as minutas assinadas. Tinha contrato lá fazendo remissão a aditivos, os aditivos não estavam lá. Então você examina uma parte e não examina o outro. Isso não pode acontecer, no meu modo de ver. Então, faltou ele prezar pelo zelo ao estatuto. Ô Marcelo, desculpa, o ônibus é importante, mas o ônibus é uma coisa básica. Se isso entra num contrato primeiro que não vai trazer nenhuma receita ao São Paulo, né? Comodato é a verdadeira permuta, né? Dá uma placa lá no estado do Morumbi e um abraço. Né? Exato. É que eu não consigo te precisar se não vai trazer resultado financeiro ao São Paulo, porque, assim, como falta transparência, eu não sei os valores. Eu não sei nem os valores das propriedades que foram cedidas, nem os valores dos ônibus. Então, e também não sei quanto que o São Paulo gasta de ônibus para alocar ônibus, porque o São Paulo hoje em dia aloca ônibus de empresas parceiras. Então, como eu não tenho esses dados, eu não consigo te precisar se vai ter um resultado financeiro ou não a cessão do ônibus. Mas acredito que sim. O que é grave é o seguinte, é que a contratação de um ônibus, a compra de um ônibus, uma parceria, eu estou apenas fazendo uma figura, vire esse tipo de coisa dentro do Conselho. O São Paulo Futebol Clube
Né? Quando vai acertar a compra ou um aluguel de um ônibus, nem isso é transparente. Então é o seguinte, cara, é triste. Eu só ouço coisa ruim, viu? Eu não Não, ouço nada, exato. eu não ouço nada bom, cara. Nada bom. Com certeza. E assim, você que ainda tem meios de acompanhar, de falar com um, falar com o outro, saber a verdade de algumas coisas. Imagina o torcedor que não tem acesso a isso, e daí, blogs que apoiam a oposição colocaram a situação, na verdade, a oposição a nós que somos da oposição. Que eles colocaram lá nos blogs, assim, Marcelo Portugal Gouveia é contra o ônibus. Essa notícia que está dada lá é contra o ônibus. Se eu fosse contra o ônibus, eu sou a favor do cumprimento do estatuto. E se eu perguntar isso para. Sim, é assim, começaram a divulgar os conselheiros do outro lado, vocês são contra o ônibus. Daí eu falei, você sabe que você foi contra o estatuto? Você sabe que você votou contra o estatuto? Aí eles não falam nada. Eles não têm como defender isso. Não há defesa. Porque não é que assim, é uma questão de interpretação do contrato. Não é interpretação, tá lá no preto e no branco. Assim. Então, e aí é uma outra coisa que eu pretendo fazer no Conselho Deliberativo, que é institucionalmente mostrar ao torcedor, numa linguagem que o torcedor entenda, porque não adianta eu copiar o estatuto, porque isso é coisa de advogado consegue entender, o torcedor Nem a talvez não gente consiga. entende, se for copiar Exato, o assim, estatuto. exato, assim, colocar para o torcedor numa linguagem fácil qual é a função do Conselho Deliberativo do São Paulo. E eu falo isso porque até brinco que faço parte do Conselho Deliberativo de São Paulo desde 2008, e até hoje tem amigo meu que chega para mim assim, o São Paulo tá mal, fala assim, você tem que mandar trocar o técnico. Eu falo, isso não é função do conselheiro, porque o torcedor não sabe. Então, assim, o torcedor tem que saber para não cobrar o conselheiro por coisas que não competem a ele, não colocar o conselheiro no mesmo balde da diretoria, de outras funções, mas sim também cobrar o conselheiro pelo que é devido, pelo que o conselheiro tem que fazer lá. Agora, Marcelo, você cometeu uma falha aí quando você disse da situação. Não, nós somos oposição. Rapidamente, tu foi para a correção, nós somos Sim. oposição. Mas eu fico pensando também, eu converso muito com o Júlio Casares, já entrevistei o ontem Aéreo de Abreu Júnior também. O Júlio é integrante do Conselho de Administração do Leco. E o Roberto Natel é vice-presidente eleito do Leco. Então, é o seguinte, sinceramente, eu estou falando por mim, eu não vejo nenhuma oposição aí. Eu não vejo nenhuma oposição. É impossível você separarem as duas chapas do Leco. Então, vou te explicar a minha opinião, respeitando a sua, obviamente. Né? O pessoal da chapa da situação, lá juntos pelo São Paulo, eles fazem, quando eles vão falar sobre isso, eles fazem um desenho político no momento da eleição do Leco. E no momento da eleição do Leco, efetivamente, o Grupo Nova Força apoiava o Leco, apoiava a situação, Roberto Natel era candidato dele, ou o Júlio Casares também era candidato, ou o presidente Pimenta era o candidato da oposição na época. Você tirando uma foto de 2017, quando foi a eleição. Passaram-se 3, 4 meses, o presidente Pimenta passou a apoiar a gestão. E alguns grupos que apoiavam a gestão passaram a ser contra a gestão. E eu gosto de fazer essa foto durante a gestão. Você fazendo a foto durante a gestão, você pega os votos do Conselho de Administração, que tem lá os dois candidatos à presidência da diretoria participaram do Conselho de Administração, que é um órgão de gestão, é um órgão de decisão colegiada da diretoria executiva. Você pegar ali, tirando essa foto durante a gestão, os votos do Conselho de Administração era sempre assim, Roberto Natel votando contra, Júlio Casares votando a favor. Roberto Natel votando contra, Júlio Casares votando a favor. Mesmo essa questão agora do ônibus, o Júlio Casares está falando, ele que está falando em vídeos, falando apoiei os ônibus do Conselho de Administração e agora do Conselho Deliberativo. Então, assim, ele está apoiando tudo que é da gestão. Independente, nem vou entrar na questão da violação do estatuto. Eu não vejo como eles falarem que eles são oposição. Se eles não fizeram oposição à gestão, eles podiam falar que eles juntaram grupos que foram opositores ao Leco no início, mas são grupos que atualmente apoiam. Tem um outro grupo lá, que é o grupo que é um grupo que tem um foco muito no social, que é o grupo chamado MSP. Esse grupo, na época da eleição, foi contra o Leco, votou no Pimenta. Mas agora é diretor. Eles são diretor de esporte social é desse grupo. Eles estão
fazendo campanha, usando o espaço do clube para fazer campanha. Como é que esses caras falam que são oposição? Eu não consigo entender assim. Muito bem, então a posição está clara. Agora, ô Marcelo, tem uma coisa que me incomoda no São Paulo, cara. Várias, né? Várias. Não, mas assim, é que eu adoro futebol. Claro. E eu já tive muitos amigos como dirigentes, muitos. Inclusive, errei bastante ao achar que o cidadão que é candidato vai ser um bom presidente. O cara foi um péssimo. E o Leco foi péssimo. Eu achava que ele ia ser um bom presidente. Eu gosto dele, me dou bem com ele, só que eu não sei porquê. Ele nunca respondeu uma mensagem em mim em 5 anos. Mas é outra coisa. Talvez por eu ser crítico. Eu sou crítico mesmo. Eu não mordo e assopro, não. Eu sou um cara direto. Eu tenho as minhas convicções. Eu espero que, se eleito, vocês tenham essas convicções e me fale, me procure, fale, isso está errado, e a gente possa conversar, debater. É importante para engrandecer a minha gestão. Porque essa gestão ela é uma caixa preta. O Raí só fala para os amigos. O Alexandre Pássaro também. Então é o seguinte, a gente tinha o São Paulo aberto, a gente tinha o São Paulo esclarecedor. Hoje é difícil achar. Você tem aí um grande cara, o Bruno Grossi, como teu assessor, que é um baita jornalista, e a gente pode ver que para fazer qualquer entrevista, qualquer coisa, é uma dificuldade gigantesca. E aí também, até o filho do Leco eu tentei entrevistar, ele nunca me respondeu. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, 160 conselheiros vitalícios. Qual a empresa, qual o clube, me dá um conselho consultivo de uma multinacional que tenha 160 conselheiros vitalícios dando as cartas a todo momento, independentemente de frequentar o clube, independentemente de conhecer futebol, independentemente de viver o dia a dia do São Paulo. Né? Como é que isso passa, cara? A eleição é definida num colégio de 160, que é muito poder para as pessoas que vão ficar a vida toda no São Paulo. Perfeito. O cargo de conselheiro vitalício teve razão de ser quando foi criado, que era uma questão de que sempre teve também um conselheiro eleito, que como vai ter agora, até foi aumentado na última mudança estatutária, eram 80, agora foram para 100, então para você ter se aproximar de um equilíbrio, né? Quando surgiu a questão do conselheiro vitalício, era justamente para algum São Paulino que tivesse serviços prestados à instituição e que talvez não tivesse participação lá na área social, então com isso teria dificuldade para ser eleito, porque lá na área social quem vota são sócios, frequentadores da área social, alguns nem São Paulinos são. Então, para não submeter algumas pessoas a esse tipo de eleição, eles seriam eleitos por uma votação só no Conselho Deliberativo. O que acontece? O que mais incomoda, eu acho que talvez seja a razão também do seu incômodo da questão lá do vitalício, são as funções do conselheiro, especialmente relacionadas às eleições. Acho que isso é o que mais incomoda. E por isso que o Resgate Tricolor, o meu grupo, que é o Grupo Nova Força, defende uma democratização do voto através do voto direto, seja do associado do São Paulo, seja de um sócio-torcedor específico que vai ser criado, vai ser estudado, para que possa votar diretamente no presidente. Você democratizando o processo eleitoral de São Paulo, eu acho que essa quantidade de vitalícios assim para de incomodar um pouco. Claro, se precisa que esses vitalícios eles consigam exercer as suas funções no conselho, que deixem de lado o aspecto político, como eu falei na outra resposta, porque daí acho que a quantidade para de incomodar. Se eles estiverem fazendo um bom serviço ao São Paulo, se estão 160, 200, 300, 400, assim, e eles não tiverem o poder de eles decidirem quem é o presidente, eu acho que a gente resolve todos os problemas. Você já adiantou uma pergunta que eu ia fazer. Você é a favor, então, da eleição direta para presidente? Com certeza. Para mim, o São Paulo hoje é o clube mais antidemocrático do Brasil. Concordo plenamente. Porque... E essa é uma das principais bandeiras do Resgate Tricolor, que é o grupo de oposição. E essa é um diferencial. Eu não vi o grupo de situação se comprometendo com isso. O grupo de oposição está se comprometendo com isso. Então, assim, é importante que nessa Assembleia, porque não adianta a gente
ter essa intenção e não ter uma maioria no conselho, porque para fazer isso precisamos de uma mudança estatutária e a gente precisa de uma maioria no conselho. A gente só conseguirá isso se o associado acreditar nessa ideia e votar nos membros do Resgate Tricolor na Assembleia, que vai ter agora dia 28. Mas tem 2 apoiadores da tua chapa aí que não gostam, são meus amigos, Marco Aurélio Cunha e João Paulo Jesus Lopes. Para eles não dá para fazer eleição, porque tem muito cara que não é São Paulino frequentando o clube. Isso aí eu gostaria que vocês me provassem. Isso aí, para mim, é o verdadeiro migué. O que a gente chama do migué? É que fogem argumentos. E aí os caras criam lá. Não, no São Paulo é muito frequentado por corintiano, palmeirense e torcedores de outros clubes. Qual é a comprovação que você... se eu for lá, se eu comprar um título do São Paulo, vocês me perguntam para que time eu torço? Vocês me perguntam no cadastro? Então, como é que vocês sabem disso? Então, exato, calma aí. Vamos lá por partes. Primeiro, é sabido porque a gente tem conhecidos, amigos lá que são torcedores dos outros times. O que não se sabe isso, se alguém te falar isso, não há comprovação, é o percentual disso. Porque eu já ouvi 50%, 40%, 30%. Assim. O Marco Aurélio Cunha, é engraçado que eu estava dando uma entrevista, me perguntaram a mesma coisa e falaram o nome dele, que ele é contra. Ele não é contra. Ele é contra o voto direto exclusivo do associado do São Paulo. Mas ele mesmo propôs que se criasse um sócio que ele chamou assim experimentalmente de sócio patrimonial do futebol, que pagaria lá uma mensalidade e teria os benefícios, alguns benefícios de sócio torcedor e teria especialmente o benefício do voto. E colocando esse cara votando também, o Marco Aurélio é a favor. É a favor porque ele que sugeriu isso. E essa sugestão foi abraçada pelo Roberto e está no plano de gestão do Roberto. Então, obviamente, teríamos que criar algumas cláusulas de barreira normais. Assim, por exemplo, hoje em dia o sócio, para votar nessa eleição do dia 28, ele tem que ser sócio do São Paulo há 2 anos. Então, para garantir uma periodicidade, para não falar que alguém vai só participar do processo eleitoral, compra o título, depois larga a mão, tal, não sei o quê. Então, assim, tem que ter umas cláusulas de barreira, tem que entender como é que vai ser o peso do voto, né? Porque, obviamente, essa outra categoria talvez ultrapasse os 5 mil sócios, então você precisa ter um equilíbrio aí nas coisas, mas isso é um estudo simples que você chega a uma métrica, vários clubes têm isso, e daí você chega para decidir como é que vai ser esse voto. Mas o Marco Aurélio Cunha é a favor, sim. O João Paulo, eu não conversei com ele sobre essa questão, mas ele... Te garanto que é contra. Sim, é que eu não sei se ele já entende. Acredito que talvez ele tenha uma opinião muito parecida com o do Marco Aurélio, que não podemos deixar só com o sócio do São Paulo, mas talvez com essa questão de entrar o sócio torcedor, talvez ele concorde. Faz tempo que eu acabo não conversando com ele, mas ele nos apoia. E assim, o que eu achava que a gente teria muito mais rejeição de talvez conselheiros, cardeais mais antigos. E esses são os que também abraçaram a ideia e sabem da importância disso e concordam com isso. Então isso me deixou muito feliz e muito tranquilo para falar sobre esse tema. Legal. Eu sou gaúcho, a dupla Grenal ela se democratizou assim. E aí tu tem uma primeira eleição no Conselho Deliberativo ali dentro. Uhum. Vamos supor que tu tenha 3 candidatos. Se esses candidatos atingirem uma cláusula de barreira, vamos lá, de 20% dos votos, eles vão para o pátio, que eles chamam, que aí é onde os sócios votam. Perfeito. Aí tem uma eleição democrática maravilhosa, com 25 mil sócios lá votando, aliás, sócios do mundo inteiro, com urna eletrônica. A dupla Grenal, ela arrebenta na questão eleitoral. É uma referência hoje. Claro, claro. E é um método muito bom, porque é um método que assim você consegue ter um controle de que não vai aparecer uma pessoa, às vezes muito rica, que consiga pagar para 300 sócios torcedores, porque acaba sendo você acaba podendo ter essa possibilidade de não digo comprar as eleições, porque é muito feio isso, mas de você ter um eleitorado seu que você pode talvez bancar o sócio torcedor, e essa pessoa pode nem ser São Paulo nascer, né? Porque se você não tiver uma cláusula de barreira, assim como tem nos gaúchos, de você ter essa pré-seleção no conselho, você estaria sujeito a isso, tá? Mas sim, tem que estudar essas coisas para não ter um problema assim, mas tem que democratizar. Acho que isso, ninguém vai ser contra uma democratização do voto para que o São Paulo dê um passo à frente. Ô Marcelo, você, por exemplo, votou a favor do balanço ou contra o balanço, com o déficit milionário que a gestão teve? Olha, o meu voto foi no sentido de reprovar o balanço,
por uma questão técnica, na verdade, não foi um voto político. As pessoas podem falar, mas você votou contra a política. Não foi isso. O que acontece? O São Paulo, no ano passado, começou com uma estratégia para diminuir alguns valores de perda de ações judiciais, a fazer acordos em alguns processos, acordos vantajosos financeiros para o São Paulo, mas eram processos que estavam como perda possível. Para tentar falar para o torcedor, quando você tem um processo, uma empresa ou o escritório de advocacia que cuida, ele tem que falar para o seu cliente, no caso do São Paulo, se aquela ação ela tem perda provável, possível ou remota. Se é difícil de perder o processo, se é possível, é mais ou menos, 50%, ou se é muito provável que perca. O que acontece? Quando você tem os processos que são muito prováveis que você vai perder, que é muito... aquela coisa, é quase certo que você vai perder. O São Paulo, ele já coloca os valores envolvidos nisso numa provisão de que ele vai ter aquele gasto naquele ano ou no outro ano. Ele vai pondo esse dinheiro num caixa, assim. O São Paulo e qualquer empresa. Algumas empresas, especialmente multinacionais, também põem um valor quando o processo é aquele dos 50%. Então, assim, como tem os 50% de chance de ganhar ou perder, eu posso colocar, não preciso colocar o valor inteiro que está discutindo, mas eu ponho um pedaço aqui, porque tem um que eu vou ganhar, outro que eu vou perder, daí na média vai lá bater, então eu já vou ter um dinheiro separado para isso. E o São Paulo, legalmente, não é que ele faz nada errado, ele optou por, nessas perdas possíveis, não colocar esse valor reservado. Só que a estratégia de fazer acordos nesses processos acaba que um dinheiro que não estava previsto de você gastar, você está gastando, porque não estava provisionado, não estava separado. Então, o São Paulo passou a tomar essa decisão, e o que acontece? O balanço, se você não vai provisionar esse valor dos possíveis e continuar fazendo acordo nesses casos, você sempre vai gastar mais dinheiro do que você está prevendo no balanço. No balanço não, você está prevendo no orçamento. Então o balanço nunca vai refletir a situação real do São Paulo a partir do momento que ele está optando em pagar isso. E eu coloquei isso. Eu falei, sou contra o balanço dessa forma, porque o São Paulo não está refletindo o que ele está gastando para pagar esses acordos. Então, todo ano a gente vai ter esse problema. Todo ano o balanço vai apresentar um déficit absurdo porque ele está seguindo isso. E se ele estivesse provisionando, o balanço estivesse mostrando uma provisão maior, a gente não estaria com esse problema. Esse foi o meu voto. É difícil explicar assim, mas tentei. Sim. Bom, tu votaste contra o balanço. É isso. Votaste contra o balanço. O Júlio votou a favor e o ontem também. E aí eles tentaram me explicar por que eles votaram. Por causa da foto. Você está aprovando a foto do momento e você não está aprovando as contas. Só que olha como é que são as coisas. E é isso que o Conselho do São Paulo, cada vez que você acha que não dá, te decepciona. Eles falam isso. Estamos aprovando a foto e não as contas em si. Quando o São Paulo estourou o orçamento em mais de 5%, tem uma cláusula estatutária nesse novo estatuto falando que você tem que você é obrigado a instaurar um processo de apuração de responsabilidade dos dirigentes para saber por que se deu esse rombo. Então tem um conselheiro lá que fez um requerimento ao presidente do Conselho Deliberativo, e ele mandou para a Comissão de Ética. A Comissão de Ética sentou no processo por 6 meses. Semana passada, o presidente do Conselho Deliberativo leu o parecer da Comissão de Ética, que resolveu arquivar e nem instaurar esse processo. Não é que eles instauraram o processo e falaram, não tem responsabilidade. Eles resolveram nem instaurar o processo. E qual que foi a justificativa deles? Que o Conselho Deliberativo aprovou as contas da gestão. Não aprovou a fotografia. Está escrito lá, aprovou as contas da gestão. Então, os conselheiros lá, Júlio Casares, o conselheiro outros conselheiros que falaram que aprovaram a foto, quando interessa, a comissão de ética, que é composta por conselheiros que apoiam eles, falaram, não, foram aprovadas as contas e não o balanço. Então, você vê que esse discurso é quando convém de uma forma, é quando convém de outra, né? É bem discutível, realmente. Eu coloquei isso para eles, que eu acho que a aprovação do balanço, ela é isso vale para qualquer clube, viu? Não estou falando a respeito só do São Paulo. Quando tu aprova o balanço negativo com déficit milionário, e todo mundo aí está me falando de números gigantescos, é a aprovação da incompetência clubística, né?
Você está assinando que o São Paulo ele tá numa situação terrível. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Sim, e o próprio Estatuto do São Paulo fala, quando acontece isso, história em 5%, você tem que apurar a responsabilidade. E os caras falam que não foi apurada a responsabilidade porque o Conselho aprovou. Assim, é difícil a gente lutar contra uma coisa dessa, que o Estatuto é rasgado a cada reunião, assim, e não se faz nada, A dívida do São Paulo vai chegar a quanto ao final da gestão? Se você contar a dívida ali no papel, assim, você vai chegar, estão falando em 700, 800 milhões. Mas se você pegar essa parte que deveria estar provisionada, que eu falei na outra resposta lá sobre a minha votação do balanço, eu acho que chega a 1 bi. Contando aí as contingências, contando as contingências judiciais. É um absurdo isso, e a gente precisa imediatamente, essa gestão precisa, do curto prazo, pensar só nisso. Esquece futebol. É difícil para o torcedor ouvir isso, mas esquece, não adianta. Você fala assim, mas eu quero ser campeão, eu preciso contratar tal pessoa, esse cara vai chegar aqui, vou contratar o Messi. Ele recitou vir para São Paulo, vou pagar 5 milhões por mês, a gente consegue um patrocínio, né, que normalmente é o discurso, a gente consegue um patrocínio, tal, não sei o quê. Não dá para fazer isso, não dá. A gente tem que pensar em salvar o São Paulo, salvar a parte financeira. Por quê? Porque senão a gente vai chegar no nosso centenário, estamos começando a década do centenário, agora fizemos 90 anos, estamos chegando na década e não vamos conseguir ter um centenário vitorioso. Porque uma coisa é você tentar salvar uma dívida assim, outra coisa é essa coisa dobrar, triplicar, aí esquece. Então, você filho de um presidente vencedor, que tinha uma sensibilidade tremenda, você acha que o torcedor de São Paulo ele tem que estar calejado aí, porque títulos dificilmente virão dentro de campo. São Paulo terá times competitivos. Time competitivo tu consegue fazer sempre. Com certeza. Mas vai ser difícil você ter condição de ter grandes times, por exemplo, ter times em condições de bater os outros. Eu acho que não é necessariamente uma verdade. O que eu falei é que a gente não poderia fazer contratações gigantescas. O futebol, graças a Deus, é um esporte que você não é um esporte necessariamente de lógica. Claro, eu estou falando assim, se você tem uma gestão competente, umas coisas todas redondas, se você não está trazendo preocupação para o atleta, se você paga o salário em dia, se o atleta confia na diretoria, se a diretoria tem credibilidade e tal, você consegue. Isso é fundamental para que você tenha chance de um resultado. Mas o que eu estou querendo dizer é que você não tem necessariamente o melhor time sempre vai ganhar. O time que recebe mais, o time dos medalhões, não, porque o que eu falo, né? O futebol é um esporte de placar baixo e é um esporte que você não necessariamente dá a posse de bola para um ou para outro, como, vou dar um exemplo, o basquete. O basquete, você, por ter a posse de bola para um ou para outro, você tende a sempre o favorito ganhar. O melhor time tende a ganhar. Tem menos zebra no basquete do que tem no futebol. Mas voltando à pergunta, então eu acho que dá para fazer um time equilibrado e talvez você consiga ter títulos, especialmente em campeonatos de tiro curto, campeonatos com mata-mata, tal. No pontos corridos, tende a favorecer quem tem a maior estrutura, o maior elenco, e daí, efetivamente, a parte financeira, para você ter um elenco muito grande, ela acaba preponderando. Mas, em relação ao São Paulo, a gente tem uma coisa que quase nenhum clube do Brasil tem, que é o Centro de Formação de Atletas de Cotia. Então, é uma fonte inesgotável de recursos técnicos para que a gente consiga montar grandes times. Você pode contratar um ou outro jogador para dar uma experiência, para conseguir fazer com que o atleta da base tenha tranquilidade para jogar e não dar toda a responsabilidade para eles, mas a gente tem essa possibilidade de, com esses atletas, conseguir fazer grandes times e conquistar títulos, apesar de não podermos investir no futebol. Mas, Marcelo, uma outra coisa também. Você, por exemplo, acha que a diretoria executiva do São Paulo, executiva de futebol, quando contrata o Daniel Alves, quando tem a aprovação da presidência, o São Paulo não tinha condição de fazer isso? Você citou o Messi, que você citou o maior de todos, que é impossível de contratar.
quando a diretoria atual contrata o Daniel Alves, ela é irresponsável também ou não? Não consigo te responder porque eu não sei qual que foi o projeto apresentado eu não sei exatamente quanto ele ganha, porque isso não é informado ao conselho. Eu não sei se há patrocinadores que bancam isso. Eu sei que foi falado que era um atleta que tinha um nível que atrairia investidores que pagariam a operação. Agora, se eles conseguiram fazer isso ou não, eu não sei, não sei. Pois é, que muita gente diz que a conta não fecha, né? O próprio Júlio Casares entendeu que primeiro era para fazer um plano. O primeiro você faz o plano financeiro, depois você contrata o jogador, né? Sim, Então, ou pelo menos você faz as coisas paralelos e só dá o ok se você consegue operacionalizar isso. Porque, obviamente, também não adianta, não é um jogador que você chega e faz assim, vou fazer um planejamento de 6 meses para chegar ao conseguir o dinheiro e daí vou negociar com ele. Não, essas coisas são, assim, negociações de futebol são questão de horas, minutos, talvez poucos, essas maiores, alguns dias, assim, 3, 4, 5 dias. Mas você tem que, nesse meio tempo, você tem que ter uma equipe de marketing e falando com o seu departamento financeiro para entender quais são as próximas receitas e despesas para ver se encaixa na operação ou não. que nota você dá para a atual gestão do presidente Leco? Olha, eu não gosto de analisar a gestão sobre o aspecto de resultado de futebol, porque, como eu falei, os resultados de futebol podem vir ou não vir, e isso acaba sendo normal, infelizmente. O que eu sou contra veementemente, e por isso o Grupo Nova Força é oposição a ele desde 2018, é em relação à questão da não cumprimento do estatuto e não total profissionalização que ele deveria ter feito no São Paulo. Então, isso a gente é veemente contra e por isso somos contra a gestão. E a nota para o Outen Aires de Abreu Júnior, que é o teu concorrente? Não vou analisar o meu concorrente, acho que isso nem ético seria. Eu acho que eu confio que eu tenho melhores condições de fazer ajudar o Conselho Deliberativo a atingir as metas que eu falei no início da entrevista, no sentido de voltar a ser um conselho independente, voltar a ser um conselho fiscalizador, voltar a ter a importância que o Conselho do São Paulo já teve outrora. O que eu posso garantir com todas as letras é que a minha gestão vai ser totalmente independente, porque se, obviamente, o candidato da situação ganhar o Júlio Casares, eu não tenho nenhum vínculo político com ele, isso é uma coisa tranquila. Se ganhar o Roberto Natel, ele já sabe, ele, o Roberto já sabe, ele concorda que eu tenho que ter uma gestão independente. Então isso me dá muita tranquilidade para fazer uma gestão independente e passar a cobrá-lo desde o dia 1º de janeiro, quando ele assumiria. O que o Roberto Natel é melhor do que o Júlio Casares? O Roberto Natel, ele, nesse momento, eu acredito que ele esteja talvez mais preparado para ser o presidente do São Paulo, e ele tem o meu apoio porque ele fez oposição à gestão do Leco, coisa que o Júlio Casares não fez. Então eu acredito que se ele fez oposição a uma gestão que eu entenda que não tenha sido boa por conta do ausência de profissionalismo, transparência, ele tem o meu apoio por conta disso. Você falou do presidente remunerado? O presidente Leco é remunerado hoje, mas não pode ser pedido por má gestão, por gestão temerária. Você acha que o presidente remunerado ele pode ser dispensado, ele pode ter o mandato interrompido por gestão temerária? Sim, eu sou a favor à remuneração desde que o presidente tenha uma dedicação exclusiva. E isso é o resultado, obviamente, do processo de profissionalismo, né? Se você não tem como exigir que alguém fique lá o dia inteiro e largue mão dos seus outros negócios, seus afazeres, e não pague a pessoa, não remunere a pessoa por isso. Porque se a gente pensar assim, só pessoas que já têm uma condição financeira resolvida ou que já esteja aposentado poderia ser presidente do São Paulo. E eu acredito que o presidente do São Paulo tem que ser as melhores pessoas que têm essa intenção e têm essa capacidade de ser eleitos, né? Então, independente de ter uma condição financeira boa ou ruim, a pessoa vai se dedicar exclusivamente, vai receber. O estatuto ele dispõe que isso vai ser opcional. Se você não vai se dedicar exclusivamente, você não vai ser remunerado. Então, você também tem a opção de continuar trabalhando do seu outro negócio
deixar lá, talvez contratar um CEO para cuidar da operação e você representar o São Paulo só institucionalmente. Você tem essa opção também. Mas eu acredito na remuneração e tem que ter, obviamente, ser afastado em causa de gestão temerária. O estatuto já prevê um monte de situações dessa. Se ele fosse cumprido, talvez a gente teria isso. Meu pai teve o Cuca, teve o Emerson Leão, né? E depois o Paulo Autuori. E aí eu te pergunto, o Fernando Diniz merece continuar no São Paulo? E o que você acha do Raí e do Alexandre Pássaro como executivos? Olha, eu não consigo, sinceramente, analisar a gestão pensando de uma forma pragmática sem ser torcedor. Eu estou pensando agora como candidato ao conselho. Eu não consigo analisar a gestão dos dois porque eu não conheço as metas. Para mim, o básico de uma diretoria executiva é que ele tenha uns metas e que a gente analise se elas foram cumpridas ou não. Se eu não tenho informação das metas, eu não sei se foram cumpridas. Porque, vamos dar um exemplo aqui, se as metas foram colocadas lá embaixo e elas foram cumpridas, porque, assim, obviamente a gente não teve resultados esportivos e nem resultados financeiros. Então, eu acredito que a gestão, assim, olhando para o torcedor, não foi boa nesse sentido, mas vamos supor que tenham sido colocadas metas lá embaixo, elas foram cumpridas. A culpa é de quem cumpriu ou de quem colocou a meta lá embaixo? Para mim é claro que é de quem colocou a meta. Se eles colocaram a meta lá em cima e os executivos não cumpriram, por que eles estão lá ainda? Você tem que tirar, você tem que demitir, porque você tem que atingir as metas, é profissionalismo. Atingiu, não atingiu, fora. Então eu não tenho como avaliar nesse sentido. Em relação ao Fernando Diniz, a gente tem aí um resultado no Campeonato Brasileiro que estamos bem no Campeonato Brasileiro. Tivemos líder muitas por eliminações. Aproveitamento. Nesse por momento aproveitamento. Que a gente está fazendo entrevista, sim. Líder por aproveitamento. Temos que ver se a gente vai, esses jogos a menos, a gente vai conseguir efetivamente manter esse percentual de aproveitamento. E daí a gente estaria efetivamente na liderança. Tivemos eliminações vexatórias, não podemos esquecer, não é porque a gente está num momento de liderança aí por aproveitamento brasileiro, não podemos esquecer da eliminação no Paulista, da eliminação nas fases de grupos na Libertadores, eliminação agora na Copa Sul-Americana, então a gente não pode esquecer disso também. O que me incomoda na gestão do futebol de São Paulo não é a pessoa A, a pessoa B, o treinador. Até que passaram vários treinadores agora, né? Falar que todos são ruins, todos não. E nenhum atingiu, talvez, o resultado que a gente esperava. O que me incomoda? Me incomoda a falta de planejamento de médio e longo prazo. Para mim, é claro que você deveria ter um sistema de jogo pré-definido e que esse sistema persistisse independente das pessoas que lá estão. Então você define, vamos supor, eu quero defender, eu quero jogar no 3-5-2, eu quero fechar minha casinha, dar posse de bola pro adversário e só contra-atacar. Eu acho que você teria que contratar técnicos que se adequam a esse perfil e jogadores que se adequam a esse perfil. E também procurar formar na base jogadores para atuar nesse perfil. Você definindo isso, você acaba, pelo menos, tendo um melhor aproveitamento de atletas e não dispensando atletas que foram contratados por conta de um treinador. Não adianta você contratar um treinador super ofensivo, depois você pega um defensivo, como aconteceu no São Paulo, depois você pega um ofensivo e os jogadores você vai contratando, depois você não vai usando, e daí você vai pagando salário, aumentando a folha, e o cara emprestando, você pagando salário. Daí você está num ciclo vicioso, daí você vende a cara da base para pagar essa conta, sendo que você não aproveita o jogador da base para jogar e conseguir títulos. Então acho que é uma coisa anterior. Não adianta eu ficar falando de Fernando Diniz, o que eu acho pessoalmente ou não, e vem outro e tá nesse ciclo de novo. Rogério Ceni, aí tinha Ed Carlos ou Alex Bruno, Fabão, né, e Lugano. Aí Cicinho e Júnior nas alas, Josué Mineiro, Danilo, Amoroso e Luizão. Esse é o time campeão da América em 2005. Luizão não vai ao Mundial daí, mas entra o Aloysio Chulapa. E aí entra o Alex Bruno na defesa, né? Junto com o Ed Carlos. O Alex Bruno jogou a Libertadores e o Ed Carlos o Mundial. Perfeito, jogou o Mundial. Então esse time, assim, se tu for analisar, tinham jogadores muito bons, mas não era um timaço. Não era um timaço. Foi um time muito bem montado e ganhou tudo. Depois esse time foi embrião depois para o tricampeonato brasileiro.
Então, eu concordo contigo. É possível fazer um time competitivo com ideias para que você seja realmente campeão. Posso só falar uma coisa da montagem desse time, que eu participei disso, a gente fazia reuniões no começo do ano para definir elenco, a gente montava um campinho lá na casa do Juvenal, posição, tal, a gente via as posições que precisavam contratar. Era a época que o São Paulo melhor se aproveitou do fim da lei do passe, então o São Paulo contratava os jogadores 6 meses antes, veio aquela leva de jogadores do Goiás. Mas o que aconteceu? As pessoas falam assim, o São Paulo resolveu o problema no 3-5-2, quando pôs 3 zagueiros, tal, não sei o quê. A verdade não é bem essa, né? O que se viu naquela época é que tinha como se fala, muitos gols em bola parada. O futebol estava com muitos gols de escanteio, de gols de cabeça e tal. E a gente não podia abrir mão do meio de campo com o Josué e o Mineiro, que eram jogadores de estatura muito baixa. Então, assim, a gente começava a tomar muito gol de bola parada, não porque tinha só a gente tomava muito gol, não porque eram só 2 zagueiros, é porque a gente tinha um time muito baixo. Então, viu-se a necessidade de colocar 3 zagueiros para aumentar a estatura do time. E daí você tinha lá os 3 zagueiros que você já citou, você tinha o Danilo, que era muito bom também no jogo aéreo, você tinha os atacantes que ajudavam bastante, tinha o Luizão, que ajudava defensivamente no jogo aéreo, o Amoroso um pouco menos, mas depois teve o Chulapa. Então, o São Paulo colocou os 3 zagueiros ali por conta disso. Por quê? Se viu-se que era uma coisa que decidia jogos e que era importante a gente ter um time alto. Então, aí que veio a questão dos 3 zagueiros. Fazendo um comparativo com hoje em dia, falaram, o São Paulo precisa diminuir um pouco, precisa fechar a casinha, né, por um volante mais de marcação, e que daí colocaram o Luan. Mas o São Paulo, se você analisar, é um time muito baixo, né? É um time que está muito sujeito também a tomar gols com bola cruzada e tem dificuldade, às vezes, de ganhar uma segunda bola alta, porque é um time que o Luan, um volante de contenção bom, mas ele é baixo. Então a gente está sofrendo um pouco com isso. É bom te ouvir também, já que tu tem um legado futebolístico também. Para a gente fechar, ô Marcelo, o torcedor que está te ouvindo agora, é possível ter esperança nos próximos 3 anos de gestão, porque não haverá reeleição, né? Voltam agora 3 anos e não tem mais reeleição. Não tem mais. Eu sinceramente, eu preferia 2 e 2. Essa é uma opinião que eu tenho, né? 3 e 3 eu acho muito. Agora, 3 sem reeleição também não, porque aí o cara que está no poder, ele joga tudo em 3 anos para ser campeão. E eu não sei se é o ideal. Mas qual é o teu discurso para o torcedor? Anos difíceis, dias difíceis, não esperem títulos, esperem pagamento de títulos, é isso? Se eu fosse o presidente da diretoria, era isso que eu falaria ao torcedor. Não esperem títulos, esperem trabalho, esperem investimento em jogadores da base, esperem que a dívida seja... os problemas da dívida sejam sanados, e quando eu falo sanada não é zerado, o clube de futebol não é banco, não precisa estar com a conta zerada, você precisa trabalhar a dívida, porque você precisa fazer resultado no campo, você não precisa ter resultados financeiros enquanto o clube for nesse sistema de associação, você precisa ter resultado no campo, e resultado no campo, você precisa resolver um pouco o problema da dívida, porque senão você não paga em dia e você tem problema no campo. Mas assim, é isso que eu prometeria para o torcedor. Arrumar a casinha para depois brigar por outros títulos. Eu acho que essa questão do estatuto de terminar com a reeleição é muito positiva, porque você naquela ideia de tentar parar de fazer política, você pensa só no seu mandato, pensa no São Paulo como um todo, não precisa ficar pensando em reeleição, fazendo acordo com X, com Y e com Z. Na gestão do conselho, se eu for eleito, o que eu prometo ao torcedor? De resgatar os poderes e o exercício da figura do conselheiro no sentido de fiscalizar e de ser uma gestão independente e de pavimentar o solo para que as próximas gestões do São Paulo, sejam elas quais forem, tragam de volta o São Paulo que a gente sempre aprendeu a torcer e a amar. Muito bem. Marcelo Portugal Gouveia, candidato à presidência do Conselho Deliberativo do São Paulo, integrante da chapa do Roberto Natel. Muito obrigado pela entrevista, viu?
eu acho que o meu canal aqui, o canal Prédio CFC, ele cumpre agora as 4 entrevistas com o Roberto Natel, com o Júlio Casares, contigo e com o Outen Aires de Abreu Júnior. Entrevistamos os 4 que são candidatos aos cargos mais importantes do São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado pela entrevista e sempre um prazer, viu? Sempre um prazer. O prazer sempre é meu, Pretzel, sempre muito legal falar com você. Estou sempre à disposição, pode me ligar, pode procurar o Bruno ou falar diretamente comigo e a gente sempre está aberto aí para a gente debater. Sempre gosto de falar do São Paulo e gosto de deixar as coisas claras. Eu gosto de colocar as coisas brancas e vermelhas no preto, né, que a gente chama, e para deixar transparência aí, que é muito importante no dirigente, como a gente já falou hoje. Esse é Marcelo Portugal Gouveia, se apresentando aqui para o torcedor de São Paulo, para quem está sempre conosco aqui no canal Prédio CFC. Se você gostou da entrevista, dê like. E quem ainda não se inscreveu, venham conosco e nos ajudando a chegar aos 100 mil inscritos. Faltam aí menos de 18 mil para que a gente estabeleça essa meta aqui no canal Prédio CFC. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Saúde sempre e até a próxima.